É o programa A Bíblia no meu dia a dia. Isso mesmo, que bom ter no nosso dia a dia a palavra de Deus. Essa palavra que o profeta Isaías vai dizer que ela não volta sem surtir o efeito. Se ela nos toca e nos transforma, nós experimentamos o efeito positivo da palavra. Se nós nos fechamos para a palavra e não nos deixamos tocar por ela, ela nos julga, ela vem para aplicar um juízo na nossa vida. Por isso que é importante que, ao ouvir a palavra, nós a coloquemos em prática. Inclusive, nosso Senhor disse que aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, ventos, enchentes, a casa não caiu. Então, que eu e você sejamos prudentes ao edificar a nossa casa, a nossa vida sobre a rocha, sobre a palavra, sobre o Cristo Palavra, para que qualquer coisa que aconteça não abale as nossas estruturas, mas nós permaneçamos firmes na presença do Senhor. Vamos pedir o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, o seu caderno, vamos anotar o texto que iremos estudar hoje. 1 Samuel, capítulo 21, versículos de 11 a 16. 1 Samuel, capítulo 21, versículos de 11 a 16. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Naquele dia, Davi se pôs a caminho para fugir de Saul e chegou à casa de Aquis, rei de Gate. Os servos de Aquis disseram-lhe: não é este Davi, o rei do país? Aquele de quem cantavam em coro dizendo: Saul matou aos milhares, Davi às dezenas de milhares? Davi impressionou-se com essas palavras e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Apresentou-se a eles alterado, comportando-se qual louco nas mãos deles, tamborilando nos batentes das portas e deixando correr saliva pela barba. Aquis disse aos seus servos: podeis ver que este homem está louco. Por que os trouxeste a mim? Será que temos falta de loucos, que trouxestes ainda este para fazer loucuras na minha presença? Para que entraria em minha casa? Vejam só, os que servem a Deus brilham, tanto que até os ímpios os reconhecem. Aqui a gente está vendo a fama internacional de Davi. E ao mesmo tempo a gente toca numa realidade humana. Davi sente medo de Aquis, rei de Gate, até porque poderia acontecer ali o pior com ele, e ele se finge de louco, uma loucura fingida como um recurso. Ele usa esse recurso porque ele sabia que naquela cultura, naquela mentalidade antiga, os loucos, os insanos, eram tidos como intocáveis. Então, ele não poderia ser tocado. Por isso que ele ali cambaleia, baba, faz que está louco, não é verdade? É uma ação humana de fingimento, mas talvez até inspirado naquele momento para proteger a vida do grande rei Davi, que seria dele a descendência real messiânica, não é verdade? E a gente vai perceber aqui que ele se humilha para sobreviver, não é? Para cumprir a sua missão. É como se aqui Davi vivesse uma kenosis. Aquilo foi humilhante para ele, ter que fingir-se de louco, não é? A gente poderia usar um artifício psicológico, Instinto de sobrevivência. Foi instinto de sobrevivência. Mas a gente também, ao olhar espiritualmente, percebe ali uma kenosis, um rebaixamento, aquele que foi ungido, aquele que, a partir do momento da unção, é conduzido pelo Espírito Santo, ele se finge de louco. É uma estratégia de sobrevivência para que a missão continue.
ele vive uma kenosis, não é? São João Crisóstomo vai dizer assim: Davi, para não usar a espada contra os seus inimigos, prefere parecer tolo. Deus o guarda mesmo na aparência da loucura. Quando a gente fala da palavra kenosis, como eu disse, e São João Crisóstomo aqui está dizendo, né, que Deus o guardou, que Deus o preservou, ou seja, ali pode ter sido um discernimento prático, né? Ele teve um discernimento prático, uma inspiração para se proteger, para não precisar usar a arma, para não causar uma guerra ali naquele momento. Ele já estava sendo perseguido por Saul e os dele. Agora, ali, se ele se apresenta tranquilamente, ele vai provocar uma outra perseguição dos filisteus ali em Gate. Então, ele faz esse processo. Mas vamos lembrar que nosso Senhor também viveu a kenosis. Filipenses, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 2, né? Mesmo sendo Deus, ele se fez homem, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É o esvaziamento. Davi é a figura do Cristo. Mas vamos nos lembrar que Jesus também foi tido por louco, não é verdade? Jesus também foi considerado louco. Davi é o tipo de Cristo. A sabedoria escondida na fraqueza, como diz o apóstolo Paulo, né? A sabedoria escondida na fraqueza. Deus transforma o absurdo humano em vitória. Davi ali vive aquela absurdidade, ele vive aquela experiência absurda, né? A fé de quem confia mesmo humilhado, a esperança de quem sabe que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Depois, leia o Salmo 56. Eu vou pegar aqui o Salmo 34, porque este salmo foi composto por Davi logo depois desse ocorrido. E eu gostaria de iluminar a nossa reflexão com as palavras do próprio Davi aqui no Salmo 34. Veja: bendirei ao Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. No Senhor se gloria minha alma, ouçam os humildes e se alegrem. Engrandecei comigo o Senhor, exaltemos todos juntos o seu nome. Busquei o Senhor e ele respondeu-me, e de todos os meus temores me livrou. Olhai para ele e vos tornarei iluminados, e as vossas faces não se cobrirão de vergonha. Este pobre, este infeliz, gritou a Deus, e o Senhor o ouviu, de todas as tribulações o libertou. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os liberta. Provai e vede como é bom o Senhor, é feliz quem nele confia. Temei o Senhor, vós, seus santos, pois nada falta aos que o temem. Ricos e pobres, ricos e empobreces, passam fome, mas os que buscam o Senhor não sentirão falta de nada. Vinde, meus filhos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é que deseja a vida e anseia por longos dias para gozar da felicidade? Preserva a tua língua do mal, os teus lábios, para não falarem mentiras. Desvia-te do mal e faze o bem. Procura a paz e vai ao seu encalço. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. O rosto do Senhor, porém, se volta contra os que fazem o mal, para cancelar da terra a lembrança deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouviu. Clamaram, e o Senhor os ouviu, e de todas as tribulações os libertou. Então depois medita, porque aqui é o resultado da experiência que Davi fez, da proteção de Deus, daquela humilhação que ele passa, de ter que, ali naquele discernimento prático, ter se fingir de louco para não morrer ou para não causar algo pior. E a gente vai percebendo ali o cuidado de Deus. Deus cuida daqueles que são seus. Os olhos do Senhor estão atentos, os seus ouvidos estão atentos ao clamor dos justos. Mas será que eu e você estamos caminhando na justiça? Será que eu e você estamos vivendo na presença de Deus, estamos experimentando a graça de Deus, vivendo aquilo que é o projeto de Deus na nossa vida? Porque é Ele que nos justifica. Precisamos deixar Deus nos justificar. Que Ele te justifique, que Ele me justifique, que Ele me santifique, que Ele te santifique, que Ele nos dê o discernimento prático na batalha espiritual, que nós não nos exponhamos ao mal, que nós combatamos o mal com o bem, com aquilo que é justo, santo e verdadeiro, para que o Senhor seja sempre a nossa defesa. Qual é a mensagem que nós devemos colher hoje? Os olhos do Senhor e seus ouvidos estão atentos aos clamores
dos justos. Ele permanece sempre fiel e dá aos justos os meios e as graças para sobreviverem em meio às perseguições, tribulações e dificuldades no cotidiano. Devemos confiar e esperar somente no Senhor, sempre fazendo a parte que nos cabe no processo da caminhada de fé. A nossa parte tem que ser feita. Nós precisamos fazer a nossa parte, com certeza, para que, abençoados pelo Senhor, nós celebremos a graça, a vitória, a bênção, a presença do nosso Deus. Esse Deus que abençoa, esse Deus que socorre, esse Deus que fortalece, esse Deus que nos dá estratégia, que nos dá visão espiritual e capacitação para a vitória. Esse é o caminho que nós devemos fazer até o fim. Vamos rezar? Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado porque o Senhor socorre os justos nas suas necessidades. O Senhor dá a sabedoria, o discernimento prático, a estratégia para que nós vençamos o inimigo, para que nós sejamos também espertos na nossa caminhada e não nos exponhamos, Senhor, ao perigo, não nos exponhamos à morte espiritual, não nos exponhamos, Senhor Deus, naquilo que muitas vezes o mundo quer fazer de nós, pessoas cada vez mais distantes do propósito do Senhor, da sua vontade. Mas a graça do Senhor nos sustenta. O Senhor está atento às orações feitas por cada um de nós. Amém. Os olhos e os ouvidos do Senhor estão atentos à oração dos justos. Clame, busque, ore, entenda as estratégias no combate espiritual. Saiba que Deus vai te proteger, vai te conduzir, vai te abençoar todos os dias. Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.